Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Temos agora, então, como nosso último painel do dia, o tema Carreira no Compliance dentro do setor público. Para coordenar as atividades da nossa mesa de trabalhos virtual e também apresentar o mini currículo das palestrantes, eu quero convidar a doutora Elise Brits, professora, advogada, auditora líder e administradora, Master in Education Science, pós-graduada em Português Jurídico, bem como em Direito Público, com ênfase em Compliance. Estudou no Tarsus American College. Foi presidente da Associação Nacional de Compliance, ANACO. É membro da Comissão de Combate à Corrupção e da Comissão de Compliance da OAB-DF. É vice-presidente da Comissão de Legislação, Governança e Compliance da subseção da OAB de Taguatinga. Possui formação em investigação pela Academia Paulista de Investigação, criteriosa, civilista e criminalista com vigoroso trabalho na área de conformidade. É analista superior de uma grande estatal, requisitada como analista de cooperação jurídica internacional em um órgão público. Profissional com vários anos de experiência no assessoramento jurídico, incluindo as políticas anticorrupção e a implementação do programa de integridade, com forte atuação nas áreas de governança, gestão de riscos e compliance no setor público e no setor privado. Elise, a palavra está contigo. Boa tarde a todos. Com muita honra, né, e alegria, recebo o convite da doutora Karine para fazer parte desse painel que vai encerrar, digamos assim, esse dia maravilhoso aí de informações e conteúdos preciosos, né? Muito obrigada a quem nos precedeu, doutora Juliana Nascimento, doutor Germal. Gostaria de agradecer a todos os colaboradores, empreendedores, organizadores desse fantástico Across DF. E inicio a apresentação de hoje falando do currículo da doutora Mariana Montenegro. Só o currículo dela já vai dar uma palestra, tá, gente? Então, vou tentar aqui ser um pouco sucinta, né? Mas tem algumas coisas que fazem parte, né, da carreira da doutora Mariana que a gente não pode deixar de mencionar para que vocês conheçam um pouco e o tamanho da competência mesmo, né, dessa trajetória acadêmica e profissional da doutora Mariana, sem contar a familiar. Essa eu vou pular hoje, mas saibam que ela, além de tudo, tá, ainda é uma administradora de lar e uma série de outras coisas, mas vamos lá. Ela é mestre em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em direito processual e civil, bacharel em direito pela Universidade de Fortaleza, estudou os desafios na efetivação dos direitos na era global pela Università di Roma, Tor Vergata, em Genebra, estudou no programa de imersão em inovação na ESAD Business School, estudou El Modelo de Desarrollo Chileno em Santiago, estudou Fundamentos do Direito Americano na Thomas Jefferson School of Law, procuradora da Fazenda Nacional desde 2007, subprocuradora de Planejamento Correicional, substituta da Corregedoria Geral da Advocacia da União, membro da Comissão de Ética, já foi, né? Membro da Comissão de Ética da Advocacia Geral da União, coordenadora substituta do Núcleo de Integridade da AGU, coordenadora do Comitê Anticorrupção e Compliance da Rede Governança Brasil e subsecretária de Compliance da Casa Civil do Governo do Distrito Federal, onde ela teve uma atuação riquíssima, e é por isso também que ela foi convidada, né, não só pela competência em si, mas pela expertise que ela trouxe para a nossa legislação aqui, a chamada legislação do Programa de Integridade do Distrito Federal,
que ela vai poder falar um pouquinho mais para vocês, tá? Bom, ela atuou na Comissão de Ética Pública, na Presidência da República, organizando seminários internacionais de ética na gestão, encontros regionais, cursos na gestão e apuração de ética pública, ex-diretora-geral do Centro Altos Estudos da PGFN, ex-coordenadora de revista da PGFN, ex-coordenadora na Dívida Ativa União, ex-procuradora-chefe na Procuradoria Federal especializada do INSS em Imperatriz Maranhão. Ou seja, além disso, ainda tem uma série de outras coisas. Doutora Mariana, eu vou me permitir não me alongar tanto assim no seu currículo e pedir, né, para a senhora contar um pouquinho aí da sua experiência e comentar um pouco sobre essa questão do compliance na atuação pública, no setor público. Seja muito bem-vinda ao nosso painel, doutora Mariana. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui o convite da Karine, uma pessoa que eu tenho muita estima, que eu admiro demais, que tem uma paixão pelo tema. Então, assim, agradeço, Karine, o convite. É uma honra estar aqui, uma honra disseminar, falar sobre compliance e integridade na administração pública. Sou entusiasta do tema também, já tivemos outras oportunidades juntas, né, conversando. Elise, eu tenho assim, um carinho também muito especial e uma admiração enorme como profissional dessa área, que ela é muito engajada em tudo que faz, né? Então, ela exagerou aí, ela é superlativa, viu? Ela é tão intensa que ela exagerou aí nos elogios. Eu espero poder contribuir com vocês, trazer um pouco da minha experiência. A Elise já falou um pouco, eu sou da carreira pública federal, eu sou procuradora da Fazenda Nacional, estou cedida para a Corregedoria, atualmente da AGU, mas tive uma experiência na construção da política de governança e compliance público do GDF. E a gente formou o primeiro decreto, teve a oportunidade de participar da construção dessa política. Também tive a oportunidade de estar na elaboração até de orientações sobre o decreto 9203, que é um decreto que cria a política de governança pública no poder, na administração pública federal, autárquica e fundacional. Então, vou falar um pouquinho mais da minha experiência sobre essa construção do que é chamado integridade ou compliance público. Existe uma certa... Ainda a doutrina não é tão pacífica em relação a esse tema, né? Se são sinônimos, se não são sinônimos. Eu vou abordar um pouco da fonte que nós estamos bebendo na administração pública federal, que vem muitas questões relacionadas à OCDE e às orientações que vêm da OCDE. E isso está embasando a nossa legislação no nível federal. Elise, eu consigo vou fazer uma apresentação, consigo fazer uma divisão. Eu vou tentar passar aqui, tá bom, gente? Qualquer coisa que eu tiver problema, eu peço um auxílio. A equipe técnica falou que liberou. Karine, está tudo certinho para ela fazer o compartilhamento? Ah, sim, perfeito. Sim, está tudo perfeito. Vou botar no modo apresentação aqui para a gente poder conversar melhor. Vocês estão conseguindo ver bem? Tá bom? Ótimo. Então, vamos falar agora. O nosso painel é carreira no compliance dentro do setor público. Quero começar falando um pouco sobre essa construção conceitual do compliance na nossa legislação federal. E como surgiu todo esse debate de integridade no setor público, essas construções que é relativamente recente, por isso que eu estou dizendo está em construção, a parte conceitual, doutrinária, está aprendendo de acordo com a maturidade, eu acredito, das instituições e das organizações públicas. E depois a gente entra um pouco mais na carreira dentro do setor público e eu tentei pincelar algumas questões ligadas a mais a parte comportamental, e a gente vai falar um pouco na sequência. Então, vou começar com essa apresentação rápida, vou falar de forma mais rápida sobre o histórico, né? A primeira pergunta que sempre fazem é por que falar de integridade ou compliance na administração pública? A gente já tem que observar, nós, agentes públicos, o princípio da legalidade. Nós temos que observar todos aqueles princípios constitucionais e outros princípios de outras legislações
que nos trazem esse arcabouço dentro da administração pública. E por que eu estou falando de integridade e compliance se eu já tenho normativos e já tenho a obrigação de observar a lei? Será que compliance é só observância de lei? Essa é a pergunta. Nós temos no Poder Executivo Federal um código de conduta, um código de ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo, é o decreto 1171. Esse decreto ele é muito deontológico, ele traz conceitos até mais abertos, e eu trouxe aqui uma reflexão, um inciso, ele tem incisos, é constituído por incisos, que diz o seguinte: a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. E aqui a gente vai além da lei, a gente está falando aqui além da legalidade, da observância da moralidade. E está muito mais próximo do que a gente entende e que está sendo construído sobre integridade pública e compliance público. Integridade pública, para a CGU, Controladoria Geral da União, ela tem feito um trabalho muito grande nessa área. Eu vou falar um pouco mais, inclusive, do CIPEC, que foi um decreto publicado semana passada, então acabou de sair do forno. A integridade pública para a CGU deve ser entendida como um conjunto de arranjos institucionais que visam a fazer com que a administração pública não se desvie do seu objetivo principal. Qual é esse objetivo? Entregar os resultados esperados pela população de forma adequada, imparcial e eficiente. A população quer a entrega do valor público, ela espera da administração a entrega, mas não de qualquer jeito, e sim de uma forma íntegra, de uma forma observado toda a conformidade legal. As entregas elas precisam estar dentro observada a integridade, inclusive. E a corrupção nesse contexto, ou as fraudes, atos ilícitos, acabam por impedir esses resultados. Ou mesmo quando chegam os resultados, eles podem não ser os melhores. E acabam por atingir a própria reputação, que é algo que o compliance fala muito, a própria credibilidade das instituições públicas. Isso acontece muito, a população acaba não confiando mais, tendo a imagem da administração pública corrompida. E essa confiança, assim, eu trago essa imagem de uma taça quebrando, porque a confiança, depois que você quebra, é difícil recuperar. É algo que demora a ser construído, mas em segundos pode acabar. Isso é uma reputação, seja individual ou seja organizacional. A pessoa demora a construir aquela imagem, de repente, basta um ato falho para a gente perder e desconstruir, desintegrar essa imagem íntegra, né? E a gente tem um reflexo disso, inclusive num estudo feito por uma organização internacional sobre confiança. Esse estudo ele é renovado, eu creio que todos os anos. Essa informação eu trago do último estudo do Edelman Trust Barometer. Ele é de 2021, inclusive. Esse estudo mostra que estamos realmente passando por um momento muito grande de desconfiança geral, uma desconfiança não só no setor privado, mas também, sobretudo, no setor público. O setor público, eu destaco aqui nessa imagem, ele está entre menos competente no parâmetro antiético e menos competente. As empresas ainda estão num patamar mais alto de confiança. E os líderes, é impressionante como esse estudo mostra a força do CEO, a importância dos líderes nesse momento de construção da confiança. Eu vou mostrar rapidamente, eu acredito que todos já conheçam, essa linha do tempo sobre a construção ou o resgate ou a tentativa mundial e até brasileira de regulamentar e melhorar esse ambiente, esse arcabouço normativo de combate à corrupção e de fomento à integridade no mundo e no Brasil. A gente tem aí como marco o FCPA, né,
a legislação americana, que traz muito essa parte que foi a primeira lei anticorrupção estrangeira publicada. Então, a gente traz ele como referencial, essa legislação, que foi publicada em 1977. A gente tem as convenções, a Convenção Interamericana contra a Corrupção, da OEA, a Convenção da OCDE sobre o combate à corrupção de funcionários públicos, e a gente traz o contexto do funcionário público e do agente público para essas legislações, que acabaram também sendo a fonte que hoje o Poder Público Federal brasileiro tem bebido para poder publicar suas legislações, até porque o Brasil é signatário dessas convenções. Nós temos também a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a Lei do Suborno do Reino Unido, isso numa sequência, todo o mundo tentando regulamentar essa questão, questões importantes de combate à corrupção. No Brasil, eu destaco aqui a Lei Anticorrupção. Nesse pacote de 2013, nós tivemos uma série de publicações de legislações que vieram na tentativa de combater a corrupção e fomentar boas práticas, integridade. Essa lei anticorrupção, inclusive, ela traz a previsão do programa de integridade para empresas. Então, começou ali na lei anticorrupção essa previsão do programa de integridade. Então, as empresas que passaram a responder de forma objetiva sobre atos de corrupção trouxeram para uma esfera muito importante, inclusive com fomento aí da criação do compliance dentro da iniciativa privada, e a importância de ter esferas que começam a trabalhar ali com questões de responsabilidade, de prevenção dentro das empresas. Essa lei anticorrupção, ela teve a sua regulamentação em 2015, por meio de um decreto, e a gente tem a lei das estatais, a 3.303, e eu posso citar uma série de normativos que vieram com esse pacote anticorrupção. E eu destaco também aqui o decreto 9203. Esse decreto, ele traz para a iniciativa pública agora, uma vez a gente trouxe o destaque na iniciativa privada, a lei anticorrupção, e a gente traz para a iniciativa pública agora a necessidade de também ter os seus programas de integridade, de trazer integridade para a administração pública, de mostrar que não basta um princípio da legalidade ou mesmo valores colocados em leis, é necessário dar efetividade a esse combate à corrupção. E agora, recentemente, no ano de 2021, nós temos uma atualização da lei de licitação e contratos, e também traz a previsão de programas de integridade para contratar com o poder público. Alguns estados e municípios, alguns entes federativos já tinham trabalhado nessa legislação, inclusive o DF já tinha trabalhado já tem uma legislação que trata sobre necessidade de criação de programas de integridade para contratação com o poder público. E a gente tem o último decreto publicado semana passada, que é o decreto 10.756, que cria o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal. A gente traz aqui, eu trago, até foi uma apresentação do Cláudio Carneiro, e ele mostra essa necessidade de todas as instâncias da administração privada, administração direta e administração indireta. Eu coloco aqui todos com a necessidade de observar a integridade. Para a gente conseguir mudar uma cultura de um país, é necessário que haja essa tríade, que haja... Eu coloco aqui ainda as organizações não governamentais, o terceiro setor, tem um papel importantíssimo também na construção desse ambiente íntegro. Aí eu entro no decreto 9203, que é o nosso decreto que orienta as políticas de governança no Poder Executivo Federal. Eu tive a oportunidade de colaborar nesse guia que eu mostro para vocês, de governança pública, que a gente traz conceitos muito importantes, que esse decreto ele vem também mostrar essas recomendações internacionais acabaram sendo refletidas no texto desse decreto, que traz a integridade como um princípio, um mecanismo de governança. Então, quando a gente mostra que os princípios da governança, transparência, prestação de contas, melhoria regulatória, confiabilidade, capacidade de resposta, a gente mostra a integridade.
a integridade como um princípio e mecanismo, na busca desse resgate da confiança e o fortalecimento dos padrões morais de conduta. A OCDE, como eu falei, tem tido muita influência nessas nossas legislações e nas nossas políticas de integridade. E a OCDE entende que a integridade refere-se ao alinhamento consistente e à adesão de valores, princípios e normas éticas, comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre o interesse privado no setor público. Mais ou menos ela fala ali do conflito de interesse, da primazia do interesse público sobre o privado, e é importante porque as recomendações da OCDE para o Brasil têm tido muita observância no governo, na administração pública federal. A OCDE ela não traz a integridade apenas como um princípio, e sim um sistema. Ela mostra mais ou menos como é que tem que ser tratado dentro da administração pública essa orquestra, né? Como é que funciona esse mecanismo de integridade, que é a orientação, ter um sistema que reduza as oportunidades de corrupção, fazer com que as pessoas sejam responsáveis por seus atos e mudar, finalmente, eu acho que aí é o objetivo do sistema, a cultura para fazer a corrupção inaceitável socialmente. Então, esse é o sistema que é sugerido pela própria OCDE. Aí eu trago esse conceito, que eu sei que não é muito pacífico, mas que a OCDE nos está colocando, e parece que a administração pública está se encaminhando para entender dessa forma, que o compliance, no sentido de conformidade, não no sentido que o direito americano fala, mas no sentido de conformidade, junto com valores, princípios e normas, e comportamento, e aí eu coloco cultura também aqui dentro, formam a integridade. Esse é o arcabouço dentro do Poder Executivo Federal, que vem sendo trabalhado pelos órgãos e que vem sendo entendido como integridade pública. Eu trago aqui, até para mostrar como o termo não é pacífico, eu tive a oportunidade, como eu falei, de trabalhar na construção da política no Distrito Federal, né, no governo do Distrito Federal, na época que eu estava como subsecretário de compliance. E na disposição legal, a gente colocou exatamente o compliance público, o mesmo conceito que a OCDE fala sobre integridade pública. Então, assim, os conceitos ainda estão sendo trabalhados, mas aqui a gente mostra que o compliance público tem esse mesmo viés. O TCU, assim, os órgãos de controle, tanto o TCU como a Controladoria, têm incentivado muito, através de publicações, através de disseminação de conhecimento, a aplicação de investir na prevenção como o principal elemento dentro de, por exemplo, um programa de integridade. Depois que o leite é derramado, aí tem a imagem, tem uma série de consequências. Então, o principal é investir na prevenção. E eu acredito que isso, toda a área de compliance deva ter como norte, né? A gente tem aqui, uma vez eu li uma comparação do programa de integridade com o sistema de freios de um carro de corrida, e que tem que ser realmente efetivo, né? Na hora de uma falha, ele tem que funcionar. A gente traz essa imagem para mostrar que também esse Decreto 9203, ele trouxe uma obrigatoriedade, como eu falei, para o Poder Executivo Federal, que passa a ter que ter os seus programas de integridade, e hoje quem faz essa coordenação é a Controladoria Geral da União. E aí a gente chega no CIPEC. O CIPEC, que eu acredito que a Controladoria vai realmente trabalhar bastante em cima desse sistema, ele traz conceitos importantes, e aí já começa a uniformizar sobre o que é programa de integridade, que é um conjunto estruturado de medidas para prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção e fraude, riscos para a integridade, o que é plano de integridade, e plano de integridade significa realmente as medidas de integridade que vão ser adotadas num determinado período. Me parece que o programa é mais orientativo, mais permanente, traz mais diretrizes, e me parece que o plano ele é mais concreto, ele traz medidas. E as funções de integridade, que eu destaco aqui, que são as funções constantes dos sistemas de corregedoria, ouvidoria, controle interno, gestão da ética e transparência.
Então, a gente começa a ter uma uniformização de conceitos aqui nesse decreto. O decreto ele traz como órgão central a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção. Desculpa, acabei passando aqui. E também da Controladoria Geral da União. Então, a Controladoria Geral da União passa a ser esse órgão central, e as unidades setoriais, as unidades nos órgãos e nas entidades responsáveis pelo programa de integridade, né? Então, a gente tem as unidades setoriais e o órgão central. A partir daí, eu destaco, aí eu entro exatamente no ponto que é o nosso painel. O CIPEC, eu começo pelo artigo 8º do CIPEC, que diz o seguinte: os responsáveis pelas atividades das unidades setoriais deverão ter vínculo permanente com a administração pública e possuir reputação ilibada. E os responsáveis a que se refere o caput deverão participar das ações de capacitação indicadas pelo órgão central. Então, veja só que ele traz o conceito aqui, reputação ilibada, para esses responsáveis por essas atividades das unidades setoriais. E também já começa a trazer para a administração pública federal algumas orientações nesse sentido. Eu trago aqui, até conversado com a própria Elise, que isso essa frase aqui me deu um insight para trazer hoje para falar com vocês, que diz o seguinte: contrate o caráter e treine as habilidades. Então, assim, é importantíssimo, seja na iniciativa pública ou seja na iniciativa privada, que o caráter tem que vir em primeiro lugar. Quem trabalha com integridade tem que ter realmente a preocupação com a sua reputação. É telhado de vidro, porque como é que você vai chegar numa instituição querendo mudar uma cultura se não está preocupado com a sua própria imagem? Então, eu trago essa reflexão porque a gente treina o resto. E a gente... outra imagem que me chamou a atenção foi sobre essa espécie de iceberg aqui, que a gente tem as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais, né? As habilidades técnicas, elas podem ser capacitadas. As habilidades técnicas, eu incluo aqui até as ISOs, as certificações, os cursos, como esse que a gente está fazendo hoje, e aí uma série de habilidades que eu prefiro chamar de competências, né? A gente pode construir os conhecimentos, dentro das competências nós temos conhecimento, habilidades e atitudes. Podemos treinar habilidades, podemos treinar acrescentar o conhecimento. Atitude ou habilidades comportamentais também é algo inerente. É possível incentivar, com certeza. A gente tem aí uma série de ações de NURDS, quem estuda economia comportamental, vê que é possível você incentivar as pessoas a agirem de forma correta. Mas essas devem ser as primordiais, a serem observadas tanto em equipes que trabalham com compliance e com integridade pública, mas essas são as mais relevantes. Exige, dentro do setor privado, a gente fala muito do chamado compliance officer, né? Que é aquele que se encontra no nível de diretoria dentro da instituição. Esse compliance officer ou na iniciativa privada, como a gente viu lá no CIPEC, o responsável pela unidade setorial precisa ter mais do que conhecimento jurídico, ou conhecimento em Excel, ou conhecimento em ISO. Ele precisa ter uma série de habilidades que eu vou pontuar à medida que eu for falando aqui na explanação. Primeiro, a reputação ilibada, que foi uma que eu destaquei, e o CCJ uma vez foi provocado para falar o que significa reputação ilibada, e foi definido assim: considera-se detentor de reputação ilibada o candidato que desfruta no âmbito da sociedade de reconhecida idoneidade moral, que é a qualidade da pessoa íntegra, sem mancha, incorrupta. E aí eu trago aqui essa reflexão da mulher de César: não basta ser honesta, deve parecer honesta. Eu trago recorrentemente para minhas apresentações, porque é uma reflexão que eu faço sempre. Por mais que a gente seja honesto, por mais que a gente seja íntegro, todo o cuidado para parecer também é importante. Essas reflexões dentro do ambiente público ou privado,
devem estar sempre na pauta de quem trabalha com compliance. Dentro do serviço público, também foi um trabalho realizado pela Controladoria Geral da União de elencar os valores, porque eu creio que, como na iniciativa privada, imagino que uma pessoa que vai trabalhar com compliance na iniciativa privada, ela tem que ser aderente aos valores daquela organização. Não faz o menor sentido uma pessoa que vai trabalhar com compliance dentro de uma instituição que não concorde com os valores daquela empresa. Dentro do serviço público é a mesma coisa. E a Controladoria fez um trabalho brilhante junto com a OCDE para levantar esses valores. E eu destaco aqui a vocação pública. Ninguém é obrigado a trabalhar num serviço público. Mas, uma vez trabalhando num serviço público, você vai ter que prestar serviço à sociedade. Tem que saber que o bem comum é o princípio maior, é o objetivo maior, é a finalidade que tem que ser observada dentro do serviço público. Tem que ter engajamento, gentileza, profissionalismo, e aí todos aqueles valores que tanto a Controladoria colocou a nível para todos os servidores públicos, como as nossas instituições. Eu sou membro da AGU e a gente tem lá os nossos valores, inclusive faz parte integridade. Então, nós temos a nossa cadeia de valor, nós temos o nosso planejamento estratégico, e um dos princípios é a integridade. O profissional de compliance é um conhecimento multidisciplinar. Eu tive a oportunidade de fazer parte de fazer uma entrevista para uma matéria da Revista Brasileira de Administração. E foi uma das coisas, um dos focos que foi perguntado, né? Se caberia ao profissional que trabalha com compliance ou integridade ser alguém da área jurídica. Não necessariamente, mas a pessoa que trabalha com compliance, o compliance officer, pelo menos, ele tem que ter um conhecimento multidisciplinar. E ter uma equipe multidisciplinar, porque o trabalho envolve gestão de risco, o trabalho envolve comunicação, o trabalho envolve uma série TI, o trabalho envolve muitos conhecimentos e que podem, mais uma vez, ser, né, capacitados. Mas é importante que o profissional vislumbre esses conhecimentos, e não precisa necessariamente, obviamente, ser da área jurídica. Dentro também do serviço público, porque eu trago, minha função aqui é falar do compliance ou da integridade. Eu prefiro falar em integridade, porque, como eu expliquei, a integridade ela vem sendo utilizada nos nossos normativos, né? As funções, elas são propriamente muito relacionadas com a promoção da ética, regras de condutas para servidores, transparência ativa, tratamento de conflitos de interesse e nepotismo, funcionamento de canais de denúncia, funcionamento de controle interno, o procedimento de responsabilização. Eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco nessas questões aqui ligadas à ouvidoria, às comissões de ética. Dentro da AGU, a gente tem a Corregedoria Geral da União, que trabalha também com a parte de auditoria. Então, está dentro dessas caixinhas as funções ligadas à integridade pública. Desafios. Aí eu já parto para a parte final da minha palestra, e aí eu trago eu fui pontuando o que eu acho importante para um profissional de compliance e integridade dentro da administração pública. Eu acredito que o desafio maior do profissional é promover uma cultura organizacional que estimule a conduta ética e o compromisso no cumprimento da lei. O apoio efetivo e o comprometimento da auto-administração. E a autonomia e estrutura adequada para trabalhar. Não adianta, e eu acredito também que na iniciativa privada tem que ter esse apoio. Se o profissional for trabalhar sem apoio, muitas vezes vai ficar responsável, porque existe uma situação bem delicada, a pessoa está dentro de uma estrutura que conhece, né, as situações mais sensíveis, inclusive dos riscos institucionais, e não poder fazer nada é muito arriscado. Eu diria que eu preferia nem estar numa área que eu não pudesse fazer nada. Então, é algo que é importante pontuar. Saber lidar com resistências e mudança, né? É muito comum chegar, principalmente serviço público, tem muito servidor público que já está há muito tempo, e ter essa resistência à mudança. Aqui a gente sempre fez assim. Por que você está falando disso? Já observa o princípio da legalidade. Então, é algo que o profissional vai ter que lidar.
Eu nem vou entrar muito nesses aspectos aqui, eu ia trazer alguns vídeos para a gente não demorar, mas existe um poder muito grande do grupo. Então, é muito comum, tem um experimento interessantíssimo, e eu digo para os senhores que, se puder ter acesso, é sobre o poder do grupo, o experimento de Asch. Como as pessoas são influenciadas pelo ambiente. Então, o profissional de compliance, ele vai chegar ali, ele vai ter que ter muita sensibilidade para poder, de repente, romper com aquele chamado equilíbrio, né? E é possível também que determinadas papéis, a gente fala de papéis, né? A pessoa assume uma função e ela passa a se comportar de uma maneira diferente. Tem um experimento também de aprisionamento de Stanford, que é interessantíssimo, que mostra o quanto que as pessoas podem mudar de acordo com aquele papel que ela assume. Inclusive na alta administração. Então, o cidadão, ele era um agente público normal e passou a ser uma alta administração. Existe, inclusive, um código específico para a alta administração dentro do Poder Executivo Federal, um código de conduta. A responsabilidade é maior. Eu trago também essa cena do final do filme, Sociedade de Poetas Mortos, de como é difícil quebrar esse equilíbrio, quebrar, de repente, tem um ambiente de injustiça. É preciso saber, o profissional de compliance, ele precisa trazer confiança para dentro da instituição, para que haja realmente um clima para oferecimento de denúncia e representações. Então, é preciso dar segurança para o denunciante. E, por fim, o aprendizado contínuo. A gente tem uma gama de informações na internet hoje, principalmente na Controladoria Geral da União. A gente também tem no TCU. Eu convido para todos olharem, procurar saber mais como funciona o compliance ou a integridade, como eu falei, pública, dentro da administração pública, através desses manuais que vêm sendo publicados, a gestão de conhecimento muito rica. Também convido para participar de redes. É muito importante, aí eu falo também do MILA, né, Karine? A rede GIRC, no Poder Executivo Federal, a nossa rede Governança Brasil, Elise, faça parte dessas redes, faça parte de grupos, de WhatsApp, tem grupos muito interessantes, nós temos fazer parte, você acaba se juntando aos bons e acaba realmente aprendendo, entrando num clima diferente de pessoas boas que vão te ajudar. E um exercício que eu achei muito legal, eu vi no LinkedIn, a gente tem uma pessoa que eu admiro demais, chama o Bessa, né, que ele é o responsável por essa área de integridade, lá no Ministério da Economia, e ele escreveu recentemente sobre a necessidade do exercício constante. Ninguém está sob... eu sou íntegro e vou permanecer íntegro. A integridade é algo que precisa ser vista todos os dias, revista todos os dias, revista os seus conceitos, reveja os seus conceitos. Todos os dias, autoconhecimento é muito importante. E aí eu trago o final, para a gente finalizar aqui, uma reflexão também perguntaram para o grande matemático o que é importante no ser humano, para uma pessoa, né, para ter um ser humano completo. Ele fala o seguinte: se tiver ética, é 1. Se ele também for inteligente, acrescente 0 e será 10. Se também for rico, acrescente 0 e será 100. Se também for belo, acrescente 0 e será 1000. Mas se perder o 1, que corresponde à ética, então perderá todo o seu valor e restarão somente os zeros. Eu agradeço o convite, nem sei se eu falei demais, Elise, Karine, me desculpa aí por falar muito aqui, é um tema realmente muito rico, é um tema muito instigador. Eu agradeço realmente o convite e espero ter contribuído. Obrigada. Muito obrigada, doutora Mariana, por suas palavras, por sua aula, né, maestral aí, como sempre, né? Inclusive, queria dizer aqui que o Tarso fez o seguinte, ele falou, né, que a senhora tem ótimas abordagens e que ele não vai fazer perguntas nesse exato momento, mas está te elogiando, né? Muito obrigada. O Ícaro fez uma pergunta, eu não vou fazê-la agora, tá?
Depois eu posso até passar para a senhora qualquer coisa, se não der tempo, porque agora nós temos a doutora Isabela. Inclusive, não vou nem fazer nenhum comentário neste exato momento, vou já apresentar o currículo, né, da doutora Isabela Frota, que é, assim, uma pessoa muito querida. Ela mora dentro do meu coração, ela sabe disso, apesar, assim, de a gente estar distante nesse momento, né, doutora Isabela, sinto muitas saudades, viu? A gente se encontra pouco, mas pelo menos a gente se encontrava, né? Agora, enfim, ela possui LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, né? Educação Executiva pela INSPER, em Compliance, Estratégia, Planejamento e Gestão, certificação em Compliance Avançado, que é o pelo Chartered Institute for Securities and Investments, e Thomson Reuters, coordenadora e coautora do livro Compliance, Essência e Efetividade. Tendo em vista aí o prazo, né, e o horário, eu vou resumir realmente o currículo da doutora, mas eu vou colocar o seguinte, que ela é representante da PGDF, no Fundo Distrital de Combate à Corrupção, e membro suplente da Comissão de Ética da PGDF, subprocuradora-geral do Distrito Federal, atua como procuradora-chefe de Gestão Estratégica em Estudos e Inovação. Eu sei que eu resumi muito seu currículo, doutora, mas é para que a gente possa usufruir ao máximo dos seus conhecimentos. Com a senhora a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Elisa. Obrigada pela gentileza. E é sobre o tema, né? Não é sobre a Isabela, então acho que tem que ser resumido. Agradeço aí as colocações. Como disse a doutora Mariana, eu imputo aí a sua gentileza, né? Esse superlativo, mas eu agradeço e já passo ao tema. Eu trouxe aqui um material para compartilhar. Estou vendo que somos 54 pessoas aqui. Essa é a última palestra, Elise? Então, vamos lá, né? Agradeço aí a presença de todos até o momento final desse evento e parabenizo já a organização do evento. Foi, para mim, um ponto importante ouvir a doutora Mariana antes de falar, porque a doutora Mariana também participou aí, como ela bem colocou, da elaboração do decreto distrital 39736, e eu costumo dizer que esse decreto é uma virada de chave para o Distrito Federal, foi um instrumento normativo muito importante para a administração pública distrital, e todo esse conhecimento que a doutora Mariana nos traz de uma forma pontual e expressiva no que é importante, é um recorte importante para o tempo que nós temos aqui, é um colchão técnico relevante para trazer a experiência prática da Procuradoria. A Procuradoria é o órgão central do sistema jurídico do Distrito Federal e nós implementamos o nosso programa de integridade no ano de 2019. A nossa Procuradora-Geral, doutora Ludmila Lavocá Galvão, foi quem tomou a iniciativa de determinar a instauração de um grupo de trabalho que fizesse os estudos para a apresentação de uma proposta do programa de integridade, como bem mencionou também a doutora Mariana a respeito do CIPEC. Nós tínhamos a missão de apresentar o programa e o plano de ação. Então, no momento em que isso foi realizado, nós costumamos contar, doutora Mariana, que houve essa coincidência, porque a iniciativa da Procuradoria precedeu a publicação do decreto 39736, mas eu afirmo com toda segurança que nós conseguimos continuar com firmeza nos nossos passos por conta do decreto 39736. Então, nós temos esse orgulho de falar, esse orgulho institucional, que a alta direção da Procuradoria determinou a implementação do programa antes mesmo que este programa se tornasse obrigatório aos órgãos do Distrito Federal. Então, foi composto um grupo de trabalho de integridade. Eu presidi esse grupo de trabalho e, na ocasião, nós perguntamos como que isso ia ser feito, né? Era um tema absolutamente novo. Um dos desafios que eu vejo hoje na implementação dos programas de integridade nos órgãos públicos é justamente ainda a ausência de um conhecimento, de uma expertise no tema, apesar de que de 2019 para cá muito tem se investido na capacitação dos servidores públicos nesse tema e em outros correlatos, como governança, por exemplo. E nós decidimos fazer
uma atuação absolutamente interna. Então, seríamos nós que construiríamos o nosso programa, então seríamos nós procuradores e nós servidores do quadro. O grupo de trabalho iniciou com 12 pessoas, foi constituído com 12 pessoas, e eu nunca tive uma experiência dessa na Procuradoria, eu sou procuradora há 22 anos. Até o final dos trabalhos, nós tivemos pedidos de servidores que queriam entrar no GT para contribuir, para elaborar o nosso programa de integridade. Nós terminamos o GT com 21 servidores e não pudemos mais receber ninguém, porque era difícil até de fazer a gestão de tantas pessoas. Então, considerando a ausência de expertise dentro da Procuradoria com relação ao tema de integridade pública, o nosso primeiro passo foi buscar a capacitação com a grande parceira, que foi a Controladoria Geral do Distrito Federal. Aqui nós temos a primeira capacitação que o GT passou, experimentou. Nós estamos aí na Controladoria Geral do DF, e nós tivemos essa capacitação primeira em gestão de risco. Sabíamos que o primeiro passo mais importante seríamos fazer um gerenciamento de riscos de integridade para poder ter a construção de um plano efetivamente da Procuradoria-Geral, um plano customizado. Então, nós passamos por essa capacitação e, a partir daí, nós identificamos, é bem interessante esse trabalho do programa de integridade, que você começa a ver que você tem que dar um passo atrás e buscar fazer uma organização institucional, às vezes até uma higienização institucional. E a integridade traz isso como um fator primordial, porque todo o trabalho de integridade, como a doutora Mariana falou, tudo aquilo, são aqueles arranjos institucionais, aquele conjunto de medidas que devem ser asseguradas para que, ao fim do dia, o órgão cumpra sua missão pública. Então, nesse caminho de atingir os objetivos estratégicos institucionais, o que é que pode dar errado? E aí vem a gestão de riscos, vem o gerenciamento de riscos, por isso que nós fizemos essa primeira capacitação. E, além dessa capacitação, nós também capacitamos todos os membros do grupo de trabalho num curso que, na época, era dado pela FGV, em compliance, era um compliance para o setor privado, e também capacitamos alguns procuradores com eventos esporádicos que aconteciam naquele ano de 2019. Essa capacitação foi durante o trabalho do grupo de trabalho, que durou em torno de 6 meses, e nós também começamos a ver quais eram as necessidades, as lacunas que nós teríamos que preencher. Primeiro ponto é que a Procuradoria precisava escrever a missão, visão e valores do órgão. Então, nós fizemos uma grande oficina. Aqui tem algumas fotos dessas oficinas. Nós montamos um painel de Brasília, desde a construção, estudamos o histórico da mudança da capital do Rio de Janeiro para cá, discursos do Juscelino Kubitschek. Nós trouxemos procuradores do Distrito Federal que atuavam fora dos muros da Procuradoria, nas secretarias de Estado, porque nós queríamos ver como a Procuradoria era enxergada pelos nossos principais clientes, pelas secretarias e pela sociedade. Esse foi um trabalho engrandecedor, realmente foi um trabalho que começou a dar mostras a que esse grupo vinha, e se tratava basicamente de uma refundação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Na sequência, nós trabalhamos com algumas ferramentas do setor privado, como, por exemplo, a matriz SWOT, que é um instrumento de gestão, um instrumento simples. Nós também fizemos uma oficina com um grupo de trabalhos e elaboramos essa ferramenta, isso tudo sob uma orientação desde aquela oficina que fizemos na CGDF. A CGDF deu uma trilha que nós teríamos que caminhar para trazer uma concretude e uma consistência ao nosso programa de integridade. Mais algumas fotos do grupo de trabalho. E, enfim, quando chegou ao final, basicamente já no final, quando nós fomos construir a nossa matriz de risco, nós voltamos à Controladoria Geral do Distrito Federal e realizamos a matriz de riscos de integridade. Na época, o Distrito Federal, já em vigor com o decreto 39736, ainda não havia expedido normativos mais específicos sobre a metodologia do programa. Então, nós adotamos a metodologia da CGDF e também a metodologia da CGU, criamos uma metodologia mista, vamos dizer assim, customizada para um órgão jurídico.
Então, todo o nosso material que resultou nisso, que vai estar presente em alguns slides mais à frente, foi resultado até de uma leitura jurídica. Né? Como disse a doutora Mariana, realmente o profissional do direito não é um único, obviamente, de forma alguma que pode se encarregar e deve se encarregar desse papel, dessa função de integridade, como bem colocou a doutora Mariana. Mas nesse primeiro momento, e por sermos uma casa jurídica, nós vemos que o profissional do direito tem uma facilidade no desenho dessas políticas. Então, a primeira fase de um programa de integridade é, normalmente, desenhar e implementar as políticas de integridade. Neste momento, o advogado tem, em função da sua própria formação, essa facilidade. Obviamente que nas outras etapas que vão se seguir ao programa de integridade, a política já escrita vai se requerer realmente outras habilidades que impactam muito nessa parte final da palestra da doutora Mariana, que me toca muito na gestão do ser humano, no entender o ser humano e o que tipo de risco de integridade todos nós estamos submetidos. Eu costumo dizer nas palestras que quando a gente começa a trabalhar com integridade, nós temos a pretensão de nos acharmos íntegros. E isso é um risco muito grande, inclusive para o próprio programa, seja do órgão da empresa em que se está implementando. Então, o que se trabalha dentro de um programa de integridade, do lado de cada balcão, são pessoas trabalhando para pessoas. E é bem importante essa gestão do risco comportamental humano num programa de integridade e principalmente dentro do setor público. Bem, nos trabalhos do GT, durante o GT nós já estávamos aí com mais de 20 pessoas, 21 pessoas atingimos. Nós sentimos necessidade de noticiar a casa, nós chamamos da nossa casa jurídica, o que estava por vir. Então, nós lançamos essa campanha com apoio da Associação dos Procuradores do DF, a campanha O que é Integridade para Você. Havendo tempo, doutora Elise, ao final eu passo os 2 vídeos que ganharam essa campanha. Os servidores e procuradores que participaram gravariam um vídeo para dizer qual era o conceito de integridade. Parece que é meramente ilustrativo, mas é muito importante, e o primeiro ponto do nosso programa de integridade é definir o que é integridade para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Bem, nós já estávamos com 4 meses de trabalho, quando nós pedimos autorização à nossa Procuradora-Geral para submeter todo esse trabalho que foi feito no GT, a premiação que estava em andamento, o Prêmio Marco Maciel, que naquele ano de 2019, na modalidade organização pública, era o Prêmio de Ética e Transparência na relação entre o público e o privado. Então, nós depositamos esse case da Procuradoria e, para nossa surpresa, nós chegamos entre os 3 primeiros colocados, nós não esperávamos isso, e nada mais, nada menos ao lado da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União. Então, para a Procuradoria, na equipe, o GT nós tivemos também a presença da Procuradora-Geral nessa premiação. Nós não ganhamos em primeiro lugar, o primeiro lugar ficou para o TCU, não se divulga qual é o segundo, mas para nós assim foi realmente muito emocionante ver o nome da Procuradoria estampado ali no Panteão Tancredo Neves, entre órgãos de uma envergadura tão grande na administração pública federal, principalmente o TCU, que já tem esse caminho trilhado nos campos de governança, integridade e compliance público. Está aqui o documento em que nós trabalhamos, que se chama Contexto de Integridade. É um documento produzido em formato padronizado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal e, como eu disse, nós customizamos uma linguagem jurídica própria da Procuradoria e nele está incluídos a nossa matriz de riscos e o nosso plano de ação de integridade, que está em plena execução, claro, com um prejuízo, que todos nós já sabemos, próprio do ano pandêmico, que foi 2020. O eixo, eu tenho certeza que isso aqui já foi bastante esmiuçado durante esse evento que nós estamos, né? Esses aqui são os eixos do nosso programa de integridade, baseado também naquelas cartilhas, né? Naqueles guias da CGU, e nós colocamos aqui aquilo que está ali no guia da CGU,
o que saiu do papel dentro da Procuradoria. Não quero muito me alongar no apoio da alta direção da PGDF, porque é inequívoco e é permanente. Nós começamos com a determinação da Procuradora-Geral para implementar o programa, ainda que não houvesse, e de fato ainda não havia, uma determinação normativa para tanto. Então, foi uma iniciativa da Procuradora-Geral e que foi muito acolhida e apoiada, na época, pela nossa corregedora, nossa Procuradora Corregedora. Nós continuamos com esse apoio inequívoco e, mais para frente, alguns slides, eu vou mostrar como que ele vem se concretizando no dia a dia da PGDF. Nós criamos uma instância de integridade, é importante dizer que o decreto 39736 diz que todas essas funções de integridade devem ser exercidas sem prejuízo das funções ordinárias dos servidores públicos. Então, nós criamos esse núcleo, né, o núcleo de governança de integridade pública, que é coordenado pela nossa Procuradora Corregedora, e é composto justamente também pelas mesmas funções de integridade citadas aí no CIPREC, né, esse decreto que saiu na semana passada, que é composto pela nossa ouvidora, em função do canal de denúncias, pelo chefe da comunicação, porque a parte da comunicação institucional e integridade é fundamental, e pela nossa comissão de ética. O NUGIP se reúne uma vez por mês, e as decisões que requerem uma tomada, os temas que requerem uma tomada de decisão em nível estratégico são submetidos ao nosso Comitê Interno de Governança. Está aqui a gestão de riscos, que é um dos eixos do nosso programa, a nossa coluna dorsal. Hoje a Procuradoria se caminha para uma maior maturidade em gerenciamento de riscos. É um tema diferente para advogado, vamos dizer assim, né? A gente tem que sair muito da caixinha para trabalhar com gestão de riscos, mas hoje a Procuradoria já está alongando, não começou com a integridade, hoje a gente já trata de gestão de riscos, por exemplo, em todos os grandes projetos estratégicos da Procuradoria, nenhum sai sem matriz de riscos. É uma nova mentalidade no setor público, que só quem ganha com isso, além do servidor e a sua responsabilização, é o próprio cidadão. Como eu disse agora, já chegando a uma reta final dessa apresentação, o grande tom da integridade, o que eu costumo dizer na Procuradoria, na época do programa nós também tivemos uma atuação chamada Integridade Itinerante, em que nós percorremos os 4 andares da Procuradoria e atendemos 320 dos 600 servidores, em que nós fomos trabalhar com cada um dos servidores, não apenas sobre o programa de integridade que estava por vir, mas também fazê-los refletir que integridade não se refere só a riscos de fraude e corrupção, mas também tem a ver com aquele servidor que faz comércio durante o horário de trabalho, que não cumpre os seus horários, que não se veste de uma forma adequada, ou que não é respeitoso com um colega de uma forma de assédio, por exemplo. Então, nós trabalhamos esse conceito de integridade mais alargado e buscamos sensibilizar os servidores e procuradores, porque não adianta você institucionalizar uma política, você baixar uma portaria, não é difícil, institucionalizar, manualizar o poder público, para além do que já existe em todas as leis, tudo bem, você consegue se fazer. Agora, como fazer isso sair do papel? Como fazer isso se tornar rotina? Como fazer a integridade se integrar a todas as áreas de uma organização? Esse é o grande desafio. E é importante entender o ser humano e o risco a que a organização está exposta, a depender do ser humano que está colocado em cada função em que exerce. Claro que existem setores em que o calor é maior para riscos de fraude e corrupção, mas, como eu disse, a nossa função enquanto órgão, enquanto grupo de trabalho que estava trabalhando, laborando, para trazer um programa de integridade humanizado, era trazer essa mensagem para a alta administração da Procuradoria, que o fator humano é o fator mais sensível nessa cadeia. E como implementar um programa de integridade efetivo? Realmente é comunicando e capacitando. Não tem fórmula mágica, não tem nada que possa ser feito do dia para a noite, é uma nova cultura e requer tempo e requer também esse olhar voltado ao servidor de forma a dar atenção a ele,
porque eu costumo dizer também que a gente só recebe a atenção da pessoa quando ela se vê objeto de sua atenção. O servidor público hoje atravessa uma grave crise de valores. Nós somos questionados, e com razão, pela nossa sociedade. Não se costuma ver um valor agregado no serviço público que prestamos. Se nós começarmos a fazer uma comparação entre a educação privada, a educação pública, a saúde privada, a saúde pública, nós vamos ver que realmente há um gap, e há um gap que é preenchido com todo tipo de crítica ao servidor público. Eu sou servidora pública há 27 anos, e eu também me coloco como objeto dessa crítica e a recebo sem grandes resistências, porque eu acho que a integridade está aí como uma ponte de ouro para nós resgatarmos essa confiabilidade da sociedade, não só nas instituições, mas naquelas pessoas que estão ali para entregar o serviço público no final do dia. Então, eu costumo dizer que o programa de integridade é uma cultura que se costura, se forma na cabeça do ser humano. Ninguém nasce íntegro ou não íntegro. Eu tenho alguma dificuldade em colocar pessoas em caixinhas de acordo com cores, porque eu acho que a gente sempre pode trabalhar nessa sensibilização, de dar atenção, de mostrar que, como disse aqui também a doutora Mariana, gostei muito da apresentação, por isso que menciono tantas vezes, que o servidor tem que entender que quando ele presta um serviço público, para além da estabilidade, ele está mostrando, ou pelo menos querendo mostrar, que ostenta uma vocação de servir o público. Então, é isso que eu entendo e que a nossa Casa Jurídica entende como um programa de integridade. A cultura não foi criada para se deixar numa estante, na forma de portarias, na forma de decretos, na forma de resoluções. A cultura foi criada para ser colocada como um resgate daquela vocação do servidor público que ele deve ostentar, porque nós estamos aqui, de fato, o que justifica o meu salário são os contribuintes, e para isso eu tenho que trabalhar e entregar um serviço público com valor agregado no final de cada dia. Então, a integridade pública, no meu conceito, o que nós devemos perguntar é onde está o controle. O controle vai estar nesse manancial de políticas, de novas regras que vão ser impostas, ou será que é mais econômico, vamos dizer assim, ter o controle dentro de cada um dos servidores? É assim que eu trabalho com minha equipe na Procuradoria. Ali na parte de gestão estratégica, nós temos uma equipe de 8 pessoas em que a gente trabalha diariamente para que cada uma tenha um controle dentro de si próprio, prestando da melhor forma possível o serviço público que deve ser prestado. Depois desse mais ou menos um ano de implementação do nosso programa, em outubro do ano passado, as advocacias públicas brasileiras, alguns órgãos, algumas PGS se reuniram nesse programa, nesse evento, que foi inaugurado pelo nosso ministro Wagner Rosário, e foi discutido o sistema de integridade pública nas advocacias públicas, né? Então, nós tivemos muitos relatos importantes na PGE de Pernambuco, na PGE do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, e a Procuradoria trouxe também essa apresentação que eu trago aqui para os senhores, para mostrar na prática como nós trabalhamos e continuamos trabalhando ainda. Esse ano, a nossa Procuradora Corregedora está com um grande trabalho em torno da comunicação institucional, e nós estamos aí com esse primeiro ciclo de palestras de integridade, que vai rodar agora na Procuradoria no mês de setembro, e o evento ficou, esses parceiros são tão relevantes e os temas são tão importantes para toda a administração pública do Distrito Federal, que a Escola de Governo houve por bem passar e transmitir esse evento para todos os órgãos públicos do Distrito Federal, não apenas para a PGDF. Eu costumo também dizer, agora realmente já chegando ao final, que a integridade é um espaço humano para inovarmos. É um resgate pessoal. O resgate de uma instituição é um resgate de cada pessoa que faz parte dela. A pessoa jurídica é uma ficção do direito. A PGDF não é uma pessoa jurídica, ela é um conjunto de pessoas que pensam, decidem e trabalham todos os dias no segmento da advocacia pública brasileira.
Então, é nesse sentido em que a gente, para pensar em integridade, a gente tem que pensar em gente. Esse é o foco. Eu finalizo essa apresentação com uma mensagem que eu extraio do livro de Isaías, e se havendo tempo, doutora Elisa, eu transmito os vídeos ganhadores da campanha, o que é integridade para você. Esse texto fala o seguinte, esses versos são do seguinte teor. Doutora Isabela, quer passar primeiro os vídeos e depois fazer a mensagem final? Pode ser. Rapidinho, que os vídeos são bem curtos mesmo, é coisa de segundos. Pode são 5 segundos cada um. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui, Luiz. Vocês conseguem ver aqui o portal da Procuradoria? Doutora, vemos perfeitamente. Tá ótimo. Eu vou passar o segundo lugar, que foi a Regina, da nossa assessoria de comunicação. Olá, tudo bem? Se procurar, a gente vai achar muita definição para integridade. Mas eu prefiro fazer uma demonstração. Como num simples gesto, dá para entender o que essa palavrinha significa. Viu só? Integridade é isso. É fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Meu nome é Regina Bueno, sou da assessoria de comunicação. Obrigada. Aqui é o primeiro lugar, Augusto. Integridade é a qualidade de uma pessoa que pauta suas ações por princípios e valores, tanto na esfera particular quanto no convívio social. Não pelo medo de ser punida, mas por saber que é o certo a se fazer, ainda que ninguém esteja observando. No ambiente de trabalho, além dos nossos princípios, devemos vestir a camisa do nosso órgão, assimilar os seus valores e colocá-los em prática, a fim de que a atividade seja exercida de forma transparente e ética. E aí, vamos integrar essa mudança? Bem, a mensagem final diz o seguinte: aquele que é reto, que caminha corretamente, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita o suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinato e que fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará as alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Eu tenho certeza que para todos nós aqui, doutora Elise, doutora Mariana, todos os colegas que estão até este momento nos ouvindo, nessa jornada da integridade não nos faltarão rocha, pão e água. Muito obrigada pela atenção que me foi dirigida até agora. Obrigada, Elise, obrigada, doutora Mariana, por esse painel. Muito obrigada também. Muito obrigada, doutora Isabela. Eu sempre fico muito emocionada com o seu fechamento. Por isso que eu pedi para que fosse ao final mesmo, porque realmente é um fechamento assim com chave de ouro, vamos dizer, né? Inclusive já respondeu, a sua palestra já respondeu a pergunta do Ícaro, mas de qualquer forma, Ícaro, eu passei para a doutora Mariana, e aí se você quiser que ela te retorne, entre em contato com o pessoal da administração do evento e passa o seu contato. O Ícaro Barros, ele é coordenador de planejamento logístico da PGFN. Ele perguntou, né, como implementar o programa de integridade em um órgão público. Olha lá, já aprendemos aqui, vimos que tem como fazer isso, né? Quando o próprio agente público tem baixa confiança nas instituições neste momento. E aí a gente viu o comprometimento. Assim, eu já estou até, inclusive, fazendo o fechamento do nosso painel aqui para passar a palavra para a Karine. A gente viu, por exemplo, com esses 2 vídeos que foram extremamente importantes, mostrando que a gente tem maneiras de fazer com que nós consigamos que as pessoas sejam tocadas, que elas entendam e repliquem isso. Por exemplo, essa atividade de você fazer uma competição, né, um campeonato, ou mesmo um concurso para aprovar os melhores vídeos sobre integridade, faz com que o servidor ali dentro do órgão dele esteja imbuído, não só naquela questão da competição, vou ser o primeiro, mas sim numa pesquisa, em elaborar algo inovador, como foram esses 2 vídeos que nós vimos, e trazer para outros colegas de trabalho o que é integridade, e aos poucos introjetando tudo isso, né? E aí o senhor Ícaro, né, ele ainda
continua, né? Como fomentar compliance público internamente para buscar a efetividade dos programas de integridade diante deste desafio? E eu acho também que aqui, tanto a palestra da doutora Mariana quanto a palestra da doutora Isabela contemplaram isso, mostrando que realmente é possível a gente tentar fazer isso. E agora eu queria, antes de finalizar, pedir escusas de uma falha minha, porque a doutora Isabela Frota é considerada a mãe da 612 aqui do DF, e eu não falei isso, né, porque eu tentei ser muito breve no currículo, falei da importância da doutora Mariana para essa legislação de integridade, né, dentro aí da gestão pública do Distrito Federal, mas a doutora Mariana, ela esteve no nascedouro, né, ali, quando estava sendo criada toda essa legislação, né, doutora Isabela? Então, a senhora esteve junto e acompanhando essa criação. Peço escusas por não ter dito aí esse seu papel tão importante, né? Enfim, gostaria agora de encerrar o painel passando a palavra para a Karine, deixando, assim, uma breve mensagem. Acreditem, e as perguntas que o Ícaro fez são extremamente pertinentes, porque é isso mesmo, é possível modificar a gestão pública para que a gente consiga, aí quer chame compliance, quer chame sistema de compliance, programa de integridade, enfim, todas essas nomenclaturas com o tempo elas vão se assentar dentro da gestão pública, independentemente de todo esse contexto que a gente viu aqui, o mais importante efetivamente podemos fazer. Claro que ainda estamos bem longe de chegar ao esplendor desejado, mas por quê? É como a doutora Mariana falou e a doutora Isabela reforçou. Nós somos humanos, lidamos com seres humanos, são pessoas que estão na gestão pública. E na palestra anterior a gente viu isso, a doutora Juliana comentando que duas instituições, duas empresas, nesse caso eram privadas, tiveram problemas por contratação de terceiros que não tinham o mesmo comprometimento. É a mesma coisa, quando eu faço um concurso público para um servidor entrar, e já finalizando minha fala, viu, doutora Karine? Mas quando eu faço um concurso público, eu não estou ali analisando efetivamente a integridade dele. Claro que em determinados órgãos eu peço nada consta, eu avalio a vida, eu até pego alguma questão de vida pregressa e tudo mais, mas isso tudo vai se consolidar no dia a dia. E por mais também que a pessoa seja ilibada, perfeita, nossa, totalmente íntegra, diariamente temos dilemas. Então, efetivamente, o que a gente precisa é apoiar para que a escolha do cidadão, porque todo servidor também é cidadão, então não importa se ele é da gestão pública ou privada, mas para que esse dilema ele tenha uma solução passível, factível e efetiva para toda a sociedade, para o bem de toda a sociedade. E não é só a sociedade do Distrito Federal, a sociedade do Brasil, mas sim a sociedade mundial, porque hoje estamos mais integrados do que nunca, haja vista a pandemia. Karine, a palavra é com você. Muito obrigada. Elise.